Olá, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Isabela. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Bom dia, Esteves. Bom dia a quem está presente. Bom dia, Sueli. Bom dia, Luana. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eduardo. Bom, nós temos bastante coisa hoje para a gente encerrar essa parte de direito material. De direito processual do trabalho, nós temos poucas súmulas, pouca coisa. Então, mesmo que se a gente não conseguir terminar hoje essa parte de direito material, acho que a gente consegue, nós podemos levar um pouquinho para amanhã, porque súmulas de processo de trabalho é pouca coisa mesmo. Em uma aula, nós tranquilamente terminamos. Daí eu modulo os meus comentários em cima das súmulas. Antes de eu começar hoje, que a gente vai começar com as súmulas sobre mandato, tá? Na sequência que a gente parou por ordem alfabética, me foi feita uma questão ontem que ficou em aberto aqui para gente, e que eu disse que depois a gente conversaria sobre o assunto. Uma das questões, né? Foram duas. E aí o Walter C. depois me mandou alguns áudios no WhatsApp fazendo a pergunta dele. Então eu vou responder a pergunta dele publicamente, já que pode ser também a dúvida de mais gente. E traduzindo em outras palavras, ele queria saber, quando a gente estava falando do 12 por 36, acho que vocês não vão lembrar, quando apareceu aqui no chat algo sobre 12 horas, era sobre a jornada 12 por 36, a questão. E a pergunta era a seguinte: se o trabalhador que faz jornada 12 por 36, ele cumpre as exatas 12 horas, só que nessas 12 horas ele não teve intervalo intrajornada para descanso e alimentação, tá? Então, no caso, ele trabalhou 12 horas sem parar. A pergunta do colega era se essa hora suprimida, então, assim, trabalhou 12 horas. Se essa uma hora que foi suprimida, nela incidiria o adicional de 50%, ou se, na verdade, então, teria 12 horas, mais uma hora, que é a hora suprimida, e nessa mais uma hora, o adicional de 50%. Então, assim, se seria remunerado por 12 horas, sendo que dentro dessas 2 horas, uma delas teria um adicional de 50%, ou se seria remunerado, aí no caso, por 13 horas, sendo que a 13ª, no caso, né, a mais uma, tem um adicional de 50%. A resposta é, neste caso, como o TST entende que a supressão desse intervalo não descaracteriza o 12 por 36, aí esse horário intrajornada suprimido, ele é a mais. Então, a resposta seria 12 horas mais uma hora com os 50%. Lembrando que, então, a partir da reforma trabalhista, é uma verba ali agora indenizatória que não tem reflexo nas outras verbas, tá? Então, só para esclarecer, talvez tenha sido também a dúvida de alguém por aqui, de algum de vocês, então já dou essa resposta publicamente para a gente poder avançar para o nosso estudo aqui. Vamos ver, então, agora o tema, o assunto, mandato, tá? Vamos ver mandato. O mandato, ele começa para a gente lá na súmula 383, tá? E aí, então, vai falar assim, que é inadmissível o recurso firmado por advogado sem uma procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo o mandato tácito,
que esse mandato tácito, ele é em caráter excepcional. Então, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso, prorrogável por um igual período, só que mediante o despacho do juiz, do magistrado, da magistrada. Caso não se exiba esta procuração, aí considera-se ineficaz, tá? A palavra aqui dada pela súmula é ineficaz, atenção às palavras, o ato praticado e o recurso, ele acaba não sendo conhecido, tá bom? Aí também fala a súmula que, verificada a irregularidade dessa representação da parte em fase recursal, em procuração, subestabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para o seu julgamento do recurso designará daí um prazo de 5 dias para que seja sanado este vício. Descumprida essa determinação, o relator acaba também não conhecendo desse recurso. E se a providência ela couber, no caso, ao recorrente, o determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência, no caso daí, couber ao recorrido, tá bom? Então, com essa irregularidade do mandato, sem a procuração, no caso, os recursos, eles acabam sendo não reconhecidos por essa irregularidade formal. Ok. Aí fala para gente, a próxima súmula é a de número 395. E a súmula 395, ela diz que... Bom dia, César. Ela fala que é válido o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda. E isso faz uma remissão lá ao Código de Processo Civil, o artigo 105, parágrafo 4. Se há previsão no instrumento de mandato de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo respectivo instrumento naquele prazo. São válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato poderes expressos para subestabelecer. E talvez seja isso o que diga principal aqui, essa súmula, porque houve, né, essa discussão, olha, se não tem esse poder, vale ou não vale os atos por aquela pessoa que foi subestabelecida. Então, aqui no caso, ele vale. Configura-se, no entanto, a irregularidade da representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente, porque é uma coisa lógica, né? Eu não tinha poder aqui para fazer. Eu não podia fazer. Eu não posso fazer uma coisa antes, tomar uma atitude antes de ter o poder fazer, tá? Então, nesse caso, é irregular. Verificada essa irregularidade de representação, tanto na hipótese do segundo, quanto daí na hipótese dessa última, que eu acabei de falar para vocês, o juiz, a juíza, eles devem suspender o processo e designar um prazo, que é um prazo razoável, para que seja sanado o vício, ainda que isso se dê lá na instância recursal, tá? Então, não só na hora, no começo do processo, mas se nós já estivermos falando num recurso ordinário e por aí vai, então, este prazo é aberto para que seja sanado o vício, é uma oportunidade para que o processo continue, para que o recurso seja conhecido e para que a ação siga. Muito bem. Aí nós temos também a súmula número 427, que é aquela súmula que fala sobre a intimação, quando nós temos uma pluralidade de advogados.
E aí a súmula, ela fala assim, né? Porque muitas vezes os advogados, eles trabalham naqueles grandes escritórios, então não tem só um profissional autônomo, e aí vai. Havendo pedido, diz a súmula, havendo pedido expresso de que as intimações e as publicações sejam realizadas exclusivamente no nome de um dos advogados, de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, tá? Então, preste atenção aqui, que tem um detalhe muito importante, que não está falando só de um outro advogado, de uma outra advogada que faz parte, por exemplo, daquela sociedade de advogados, tá? Do mesmo escritório. Está falando aqui de um... Travou aqui também. Completamente travado. Ficou 2 minutos travado, professor. Ficou? Voltou agora ou não? Voltou agora. Voltou agora. Para mim, às vezes aparece um pouco congelado, mas está durando tanto pouco tempo, daí vocês precisam me avisar, tá? Aí qualquer coisa eu tento, eu vou e volto. Tá, gente? Onde que vocês pararam de me ouvir? Qual parte? Travou de novo? Não, tá normal. Tá normal? Ah, tá. Não, da importância da indicação de advogado? Tá, eu vou retomar só um pouquinho, então. Eu estava dizendo que aqui tem um detalhe muito importante que a súmula fala, que se tem essa recomendação expressa, se está pontuado expressamente que as publicações elas sejam no nome de um advogado, a súmula é muito clara. Não se trata só, aí, por exemplo, quando nós temos uma sociedade de advogado, um grande escritório, não é só daquela outra pessoa, que o escritório que ele não pode ser, que ele não pode aparecer nas intimações, tá? Não é sobre isso. A súmula, ela fala expressamente de uma outra pessoa que é constituída nos autos. Então, não é qualquer um, é uma outra pessoa que também está ali, é um outro advogada que também está nos autos. Se tem essa recomendação expressa, se tem esse pedido expresso para ser no nome de um, no nome de outro que está também nos autos, essa intimação, essa publicação aqui, então, ela é nula, salvo se. Aí se aproveita. Então, fala assim, se não existir prejuízo, se não for demonstrado prejuízo, tudo bem, você acaba fazendo no nome de todo mundo ou no nome do outro. A questão é, se não chega naquela pessoa, se ela fala que não viu, foi no nome de outro, aí, neste caso, é declarada a nulidade. Talvez aqui pensou, né, quem estava elaborando a súmula, que seria uma preciosidade estabelecer, olha, tem várias pessoas nos autos, é só no nome de um, e se não for no nome daquele, vamos estabelecer a nulidade, tá? Por isso que se trouxe, se prejuízo, porque se não tiver prejuízo, se ela ficou sabendo, vamos seguir, porque aqui a ideia é dar andamento no processo, né? O que nós paramos, o que suspende, o que interrompe, o que torna nulo é o que é insanável. E segue, tá? E aí, depois a próxima súmula, ela fala sobre... Viviane. Oi. Parece que há uma súmula do STJ insistindo de que se não for intimado o advogado que requereu isso, é nula de fato. Oi, Nelson. Obrigada pela pontuação. Pois é. Você tem o número dessa súmula? Eu tenho conhecimento dessa súmula. Eu não lembro de cabeça qual é o número da súmula do STJ. Neste confronto... Eu tenho uma procuração aqui, eu vou tentar achar. Tá. Obrigada, Nelson. Se você depois puder passar para a gente o número. Quando tem nesse confronto, o que a Justiça do Trabalho entende? Tá? A Justiça do Trabalho
segue, até porque, né, nós pensamos uma lógica trabalhista aqui da Justiça do Trabalho, são verbas alimentares, é a sequência no processo. Se não existir prejuízo, ir no processo pelo que está sendo trabalhado aqui no processo trabalhista, tá? Então, prevalece o que diz o TST. Na prática, tem prevalecido o que diz o TST dessa questão do não prejuízo, de verificar não prejuízo. O ponto é, né, a questão problemática aqui em si como é que demonstra prejuízo ou não, como é que fica isso, até agora com as publicações eletrônicas, se o seu nome está lá, chega em você, certo? Nós sabemos, com essas publicações eletrônicas, eu não sei vocês, mas eu recebo aqui no e-mail, de várias formas. Hoje apareceu aqui no meu e-mail, eu acordei e tinha que, da Justiça Federal da Primeira Região, que eu entrei com mandado de segurança, para uma amiga minha, que estava numa questão de concurso, para ela fazer uma prova de concurso, a primeira coisa aqui do meu e-mail é isso aqui. Então, se o nosso nome está lá, com essas publicações eletrônicas, a gente recebe. Se a gente recebeu, qual seria o argumento, então, para provar este prejuízo, né? O que seria? O outro não poderia estar lá. E aí, então, se torna uma coisa um tanto quanto complicada por isso. Então, na prática, aqui, os processos, eles têm seguido ainda, tá bom? Vamos ver se algo muda, se por algum motivo passa a existir uma harmonia entre essas súmulas dos dois campos, mas aqui na Justiça do Trabalho, então, nós seguimos o que diz o TST. Isso para nós entrarmos na súmula 436. A súmula 436, ela vai falar sobre a representação, já no caso do procurador da União, do Estado, dos municípios, tá? E ela fala assim, que a União, os estados, os municípios, até o Distrito Federal, as suas autarquias e as fundações públicas, quando elas forem representadas em juízo, ativo ou passivamente, qualquer polo que estiver, por seus procuradores, como eles são pessoas que representam esses órgãos, esses entes, eles são representados oficialmente, são representações oficiais, são representações concursadas. No caso, eles estariam dispensados da juntada de instrumento de mandato e da comprovação do ato de nomeação. Então, é assim, aí a súmula complementa, né? Que é essencial que o signatário, ao menos, declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número da inscrição na ordem do OAB. Então, assim, para valer, para ser aceita, já que não precisa juntar o instrumento ali do mandato, você precisa declarar: sou procurador, tá? Se apresentar como procurador de um desses entes. Não bastando só você colocar seu nome e a OAB. Assim, esta é a exigência para a esfera pública, diferente, portanto, de um advogado ali privado, tá bom? E com isso, nós vamos encerrar aqui o mandato na nossa súmula 456, representação de pessoa jurídica. A súmula 456, bom dia, Robson, ela fala assim que é inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois esses dados constituem elementos que os individualizam. Verificada essa irregularidade da representação da parte na instância originária, o juiz, ele designa aquele prazo, então, prazo de 5 dias para que seja sanado esse vício. E aí, descumprida essa determinação, aqui, ó, extingue processo sem resolução de mérito.
se a providência couber, no caso, ao reclamante. Já no caso, se a providência couber à parte reclamada, aí ele será considerado revel, se assim couber. Caso essa irregularidade seja lá na hora que nós estamos falando, em uma outra fase, na fase recursal, o relator, ele designa também esse prazo de 5 dias para sanar o vício. Se descumprida essa determinação, o relator acaba não conhecendo o recurso se essa providência couber à parte recorrente, ou vai determinar o desentranhamento das contrarrazões, se couber a parte que é recorrida, tá? É isto que nós temos, então, de súmulas sobre o assunto mandato. Com isso, nós avançamos para o assunto prescrição. A prescrição, ela começa... A primeira súmula de prescrição, nós já falamos bastante sobre ela, que é a 114, é a da prescrição intercorrente, talvez tenha sido um dos tópicos que eu mais abordei na primeira aula, em conjunto com a 153, que eu também falei bastante sobre prescrição ser uma questão de ordem pública. A 153, ela fala sobre a prescrição não arguida lá na instância ordinária. Então, nós passamos para a próxima súmula, que é a súmula número 156, tá? Que é sobre prazo de prescrição. Sobre prazo da prescrição, a súmula 156 diz assim que da extinção do último contrato começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva a soma dos períodos descontínuos de trabalho. Então, aqui, o que a gente está falando, neste caso? O que a súmula está dizendo? De qual caso específico? De um contrato? É de uma situação normal aqui, que essa súmula fala? Quando a gente pensa, olha, um contrato que você trabalhou 1 ano e 4 meses de forma ininterrupta. Não é sobre esse contrato, tá? Aqui está falando sobre aquelas hipóteses que trabalha a pessoa tantos meses, depois para, aí depois ali, no mesmo empregador, aí ela trabalha mais um pouco, e aí você acaba tendo, né, essa unicidade contratual, tá? E aí vai falar assim que, então, a prescrição, ela começa a correr a partir do último, ok? Bom, aí nós passamos para a súmula 268. A súmula 268 fala sobre interrupção. E ela diz assim que a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação a pedidos idênticos, tá? Então, aqui é um marco interruptivo da prescrição. A propositura da ação trabalhista, mesmo que ela seja arquivada, é um marco interruptivo de prescrição. E, claro, essa continuação aqui, apenas aos pedidos idênticos, é que os outros pedidos não foram discutidos. Até a gente tem aquela questão, né? Os outros pedidos, o que não foi pedido, ainda pode ser proposto dentro do seu prazo prescricional. E aí, nós temos a nossa súmula de número 275, que fala sobre o desvio de função. Na ação que se objetiva corrigir o desvio de função, o desvio funcional, a prescrição, ela só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que procedeu o ajuizamento. Então, é aquela, tá? Normal. A que se trata de pedido de reenquadramento, já seria a prescrição, conhecida como prescrição total,
contada da data do enquadramento do empregado. Com isso, nós passamos para a súmula 294, que é sobre alteração contratual do trabalhador urbano. Tratando-se de uma ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente da alteração do pactuado, essa é uma prescrição que é uma prescrição total, exceto quanto direito à parcela que também esteja assegurado por preceito de lei. A 308, ela fala sobre essa prescrição quinquenal, que respeitado aquele biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contado da data do ajuizamento da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Este ponto aqui, eu vou dar uma pausa, porque aqui está também a importância de, por exemplo, quando se termina um contrato de uma pessoa, um reclamante, um trabalhador, uma trabalhadora, que tem ali, trabalhou, vamos supor, 8 anos, tá? Para a mesma empresa. Então, a gente vai entrar com essa reclamação trabalhista. Aqui está a importância de se entrar com essa reclamação trabalhista imediatamente após fim do contrato. Por quê? Porque se você, vamos supor, né? Você tem ali, no caso, nós sabemos, né? A prescrição bienal, fim do contrato, você tem o prazo de 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Imaginem que você tem 8 anos de verbas naquela situação. Você tem por 8 anos que você não recebeu férias, para ficar bem tranquilo. E aí, na véspera da prescrição, de acontecer a prescrição desse prazo bienal, tá? Então, 2 anos depois, um dia antes desses 2 anos depois, você entra com a reclamação trabalhista. Podia? Podia. Prescrição bienal não teve. E aí, na prática, quantos anos de direito, dos direitos, relativo aos direitos, aquela pessoa vai receber? Parece que travou. Parece que travou. Repete a pergunta, doutora Viviane. Voltou? Voltou? Agora eu voltei? Agora eu até saí, até o meu saiu e voltou. Falou que eu perdi a conexão. E eu tô debaixo da internet aqui, do sinal. A pergunta é o seguinte, vamos colocar aqui, ó, um caso prático, tá? Para a gente aplicar essa súmula 308. Olha, preste atenção. O trabalhador, vamos colocar aqui, a Viviane, tá? Trabalhadora, Viviane, eu. Alguém vai ser minha advogada aqui, minha advogada. Quem quiser, pode levantar a mão que vai ser minha advogada. Eu sou uma trabalhadora, eu trabalhei lá para as Americanas, vai. Eu trabalhei nas lojas Americanas nos últimos 8 anos, tá? Tá bom? E aí, vamos supor que faz quase 2 anos que eu saí. E faz quase 2 anos que eu conversei aqui com o meu advogado e com a minha advogada. E eu trabalhei sem parar. Eu nunca tive férias nesses 8 anos. Aí, vocês falam assim para mim, olha, tem a prescrição bienal, fim do seu contrato, tem que entrar com essa reclamação, senão você não vai poder nunca mais. Vamos entrar já, agora, hoje, que é o último dia do prazo. E vocês entram com essa reclamação trabalhista para mim, pedindo essas férias, tá? Férias e outras coisas que tinham a mais neste contrato, que nunca recebi, ou que eu recebi de forma diversa que eu deveria receber. Muito bem. Eu quero saber, na prática, quantos anos de verba dos direitos eu vou acabar recebendo, efetivamente, neste caso que eu passei para vocês. Na prática, neste caso,
Então, deixa eu não colocar férias. Vamos colocar uma outra verba que seja bem tranquila, tá? O adicional de insalubridade. Eu já coloquei que era insalubre trabalhar nas Americanas. O adicional de insalubridade que eu nunca recebi. Vamos lá, vamos resolver, então. É isso, porque férias... Vou colocar... É para a gente só fazer aqui esse cálculo de súmula, para ficar bem tranquilo. Então, eu vou colocar adicional de insalubridade, que eu nunca recebi. Quantos anos de adicional de insalubridade, essa diferença, né? Na prática. Na prática, gente, o que eu vou? Neste caso concreto, eu vou receber efetivamente 3 anos. Por quê? Isso. Porque se eu começo a contagem a partir do... Eu começo a contar para trás 5 anos, diz a súmula 308, é a partir do ajuizamento da ação. Se eu começo a contagem hoje, hoje vocês entraram com a ação para mim. Então, eu volto 5 anos. Só que acontece que nesses 2 últimos anos eu não trabalhei, né? Então, eu não tenho nada aqui de verba. Aí, no caso, eu tenho efetivamente de trabalho desses 5 anos, 3 anos. Então, eu acabo tendo direito a 3 anos. Eu acabo recebendo por 3 anos, tá? Então, por isso que é importantíssimo entrarmos, os profissionais da advocacia, até, lógico, né, se as partes chegarem e comunicarem, por isso que é importantíssimo que a pessoa reclamante entre com essa ação logo após fim do contrato, tá? Porque essa prescrição quinquenal, e a súmula é claríssima, ela fala assim, olha, não é o quinquênio da data da extinção de contrato, é o do ajuizamento da ação. Por isso, nós temos que ficar atentos, ok? Então, só para a gente deixar aqui bem claro o que é a súmula 308, e ela termina falando assim que a norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista a 5 anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando lá da promulgação de 88. Aqui ela traz uma norma de transição. A penúltima súmula que fala sobre prescrição é sobre a gratificação, tá? Fala assim que quando é sobre pedido de diferença de gratificação, aquela gratificação semestral, que teve o seu valor congelado, a prescrição seria a parcial. Já quando fala do regime seletista, da mudança do seletista para o estatutário, que é a súmula 382, vem falar assim para a gente que a transferência de um regime seletista para o estatutário, ele implica em quê? Em extinção de contrato. Se extinguir o contrato, pela lógica, começa a fluir a prescrição bienal, tá bom? Mudou de regime, você mudou de seletista para estatutário, acabou, extinguiu o contrato, começa a contar a prescrição bienal do contrato primeiro, então aí você tem 2 anos para entrar com essa reclamação trabalhista. Não entrou com essa reclamação trabalhista, prescreveu, tá bom? Com isso, nós encerramos o mandato e nós passamos para o tópico previdenciário. Previdenciário, no caso, só tem 2 súmulas para a gente, mas uma dessas súmulas ela é enorme, é uma súmula muito grande. A primeira súmula é a súmula 311, e a súmula 311, ela fala que sobre cálculo de correção monetária, que incide sobre os débitos relativos a benefícios previdenciários devidos a dependentes do ex-empregado pelo empregador ou por entidade de previdência privada a ele vinculado, tá? Então, aqui, na verdade, só fala sobre a incidência dessa correção monetária desses débitos. Já a súmula 368, ela fala bastante coisa, e ela vem debater sobre competência da Justiça do Trabalho, sobre a responsabilidade do recolhimento dessas verbas previdenciárias,
que, como disse para vocês, quando entramos lá, até comentei, né, quando a gente estava falando de compensação, eu disse, olha, dentro de um processo de trabalho, nós temos verbas de várias naturezas. Nós temos as verbas trabalhistas, mas temos verbas de outras naturezas também. Então, aqui já aparece verbas de outra natureza. E a súmula, ela fala, no seu item 1 dessa súmula 368, que a Justiça do Trabalho, ela é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias in pecúnia que proferiram e aos valores objeto de acordo homologado que integram o salário de contribuição. Tem que ter dinheiro, tá? Aquele valor envolvido aqui. Obrigação de fazer. Obrigação de dar. Perdão. E aí o item 2, ele fala aqui que é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento dessas contribuições previdenciárias e fiscais que são resultantes de crédito do empregado oriundo dessa condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelo pagamento do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua cota parte, tá? Então, aqui, isso é muito importante. A despeito de que era obrigado a pagar do empregador, que era responsável por pagar e contribuir com essas verbas, isso não exime o empregado, a empregada, de pagar o imposto de renda e de pagar a que é a sua cota parte que ele é responsável. Porque a gente sabe, né, que, por exemplo, o doméstico tem aquela cota parte que é de responsabilidade do empregador e tem a responsabilidade que é daquela pessoa que trabalha. Então, é isso que a súmula diz. Olha só, imposto de renda você tem que pagar de qualquer jeito e a sua cota parte da Previdência você tem que pagar de qualquer jeito. Aí o item 3, ele fala, assim, que os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ação trabalhista, eles devem ser calculados mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no 198, no artigo 198, observando o limite máximo do salário de contribuição. E aí o 4, ele fala que o que é considerado o fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados para os serviços prestados até 2009, inclusive o efetivo pagamento das verbas, considerando-se ali uma mora a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação. A eficácia não retroativa da alteração legislativa que foi ali feita pela medida provisória em 2008, posteriormente que foi convertida na lei de 2009, que deu nova redação ao artigo 43 da lei 8.212. Já para o trabalho, que é a partir de 5/3 de 2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes desses créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação de serviço. Então, grifar essa mudança que nós tivemos, que é fato gerador de contribuição previdenciária, a data da prestação de serviço, a data efetiva que se presta serviço. Oi, você quer falar alguma coisa, César? Professor, eu queria fazer uma observação. Eu acho que foi uma emenda constitucional que instituiu a cobrança do INSS na trabalhista, mas é importante falar que eles entram no processo sem ser parte ativa, sem nada, né? Cai no colo deles tudo isso.
Você está dizendo que o INSS entra no processo, dá sequência no seu comentário, certo? É assim, porque na execução, a hora que as verbas do INSS são definidas para pagamento para eles não tiveram no polo ativo em nenhum momento da demanda trabalhista. E ao final eles recebem. Bom, alguém quer fazer algum comentário a mais sobre isso que o César disse? Não? Eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Vou fazer uma pergunta. Imposto de renda é devido legalmente? Está previsto na Constituição? Está previsto na lei? A contribuição previdenciária... Mas acredito que sim, né? Lei complementar, se não me engano. Se não me engano, imposto de renda é lei complementar. A contribuição previdenciária é devida legalmente? Sim, também. Tá. Então, dessa forma, bom, se incidiu, certo? Se ocorreu ali a subsunção do fato à norma, então se teve um fato gerador, e aqui é o que a súmula justamente está dizendo, olha, esse é o fato gerador da Previdência. Se incidiu, se teve essa subsunção do fato à norma, e temos então, portanto, o credor, Previdência, credor ali, Fazenda, e assim vai. Por que que não seria pago? Por que que não seria devido? Por que que eles não poderiam pedir? Se é legal. Por que que eles não poderiam estar no processo? Oi, César. Não, o que eu vejo foi uma adequação, né? Porque eles poderiam receber isso tudo depois através de uma ação própria, mas aí seria cada ação em cima de outra ação, né? Então... Tá. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para os princípios da jurisdição, não só os princípios que regem jurisdição e os princípios que regem o judiciário. Por que será? Bom, a súmula, ela já abre, então, falando que a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento de contribuição previdenciária, ok? Já determinou competência. Então, já determinou, assim, pode fazer, pode determinar o recolhimento. A partir que eu Justiça do Trabalho, posso determinar recolhimento, que eu tenho a instituição, então, de um devedor e de um credor, por uma verba que ela é legal, por uma verba que é constitucional, por que que teria uma ação própria? Nós não pensamos nesses princípios da celeridade para desafogar o judiciário, não é seguir os princípios constitucionais da jurisdição e do processo, que o processo, né, aquela história, olha, processo demorado, processo injusto, e por aí vai. Fazer tudo em um processo só, já que a Justiça do Trabalho ela é competente para determinar esse recolhimento, por que já não recolher? Por que não fazer tudo nesse processo só? Por que ainda trazer um outro processo para fazer esse recolhimento? Então, eu acho, César, que este recolhimento, essa entrada dos órgãos, das entidades aqui no processo trabalhista, se dá por isso, tá? Porque nós já temos sabemos que nós temos um judiciário moroso, são muitas ações, então se já dá para decidir, e eu não vejo problema nenhum em fazer isso dentro do processo de trabalho, não vejo o porquê, porquê da existência e existir essas ações conexas. Eu acho que é algo aqui desnecessário e contra princípios. E a gente lembra que os princípios são normas, né? As normas se dividem em regras
e em princípios. E os princípios têm esse caráter, já entendido há muito tempo, esse caráter normativo. Então, seguindo os princípios, eu acho que isso aqui, no caso, está certo. Fazer outra ação e outra ação e outra ação para algo que já pode ser resolvido em um, não é uma ação aqui efetiva e eficaz, tá? Alguém quer trazer um posicionamento contrário? Se sinta à vontade para trazer um contra-argumento, tá? Aqui nós estamos nos posicionando também, nos posicionando juridicamente. Não dá para dizer assim, olha, eu estou certa, ou alguém que vai fazer um comentário está errado, ou eu estou errado, você está certo. Nós estamos nos posicionando sobre casos que são um tanto quanto complexos, né? Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pontuação sobre isso? Professora, eu acho que a decisão é acertada. E isso desonera até a empresa, né? Porque ela teria que contratar outro advogado posteriormente. Só que eu entendo que a situação é meio atípica. Mas em que se dá essa tipicidade? Se a súmula lá fala que a Justiça do Trabalho é competente, se a Justiça do Trabalho... não só, né? Quando a gente tem lá na Constituição, a gente tem também da competência da Justiça do Trabalho e traz que a Justiça do Trabalho ela pode fazer essas determinações. Aqui, não, sim, ela é competente. Ela só não participou desde o início do processo. Mas já é uma verba legal, você entende? Nós já sabemos que contribuições previdenciárias, elas existem, as alíquotas estão afixadas por lei, nós sabemos que o imposto de renda é algo constitucional, então já se está pronto para isso. Eu não vejo aqui, neste caso, a atipicidade, até pensando, sabe, a atipicidade aqui ligada ao elemento surpresa, porque o que não pode acontecer justamente no processo? É esse elemento surpresa. Alguém que nunca figurou e não tem justificativa de figurar e provar por que vai estar figurando. Uma pessoa que surgiu do nada, com algo que vai ter ainda que elastecer a prova daquele processo. Não é o caso. Aqui o caso, justamente, é ao contrário. É para dar celeridade aos processos. Não desnecessário 2 processos. Já tem um que pode resolver toda a questão, tá? Então, aqui eu acho que é bem lógica e sequer, neste caso, entendo como uma situação atípica, porque eu acho que essa previsão já é contemplada pelos princípios e pela súmula, tá? Mas podemos ter, claro, várias considerações divergentes em outros sentidos. Se alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade. Se não, vamos terminar aqui a parte de previdenciário, porque essa súmula tem um item 5, que fala que o imposto de renda decorrente desse crédito recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses que se referiram aos rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento de crédito, tá? Alguém comentou alguma coisa aqui? Deixa eu ver se abre aqui para mim. A Fátima, ela falou aqui que a diferença está na diferença entre determinar o recolhimento, tá? Que a Justiça do Trabalho pode determinar o recolhimento, e cobrar um recolhimento, que são competências diferentes. Tá bom. Então, eu acho que talvez tenha sido isso também que o César pensou, que pode determinar, mas que não poderia executar essa dívida. É isso? Que eu posso... Oi, Tício. Professor, doutora Lidiane, eu vou entrar num campo que eu não conheço muito, mas eu me recordo na questão, quando começar a mudança dessa súmula... Você pode falar um pouquinho mais alto, Tício? Eu não sei se... É meu áudio. A Justiça do Trabalho, no passado, já fazia essa cobrança
E tinha alguns colegas que faziam previdenciário que reclamavam que esses valores recolhidos à Previdência não iam automaticamente para a pessoa aposentar. Eles tinham que pegar uma certidão no Justiça do Trabalho, etc. E ficou um conflito meio político nesse sentido. Aí eu até me recordo, um outro professor, não me recordo, mas isso faz tempo, né? Reclamando disso. Então, se não vai ajudar o trabalhador, não vamos cobrar aqui. Aí vem a mudança constitucional para fazer que a Justiça do Trabalho ficasse competente para fazer a cobrança. Então, eu assim, pensando como advogado, para mim seria melhor que tivesse 2 processos, porque daí eu defenderia a empresa na Justiça do Trabalho e na execução fiscal na Justiça Federal, né? Mas pensando na razoável duração do processo, eu entendo a opção legislativa de que um juiz do trabalho federal faça a cobrança direto na sequência, né, dos créditos tributários. Mas que isso, de certa forma, eu não sei se hoje na Previdência, se os colegas que fazem previdenciário podem falar melhor. Se isso já vai de forma automática, mesmo com recolhimento ou não, ou se o trabalhador, além da empresa ter que recolher, ficar devendo, o trabalhador vai ter que juntar documentos na Previdência para comprovar que realmente teve aquele efetivo trabalho para ter uma aposentadoria melhor. Se é para facilitar, tem que facilitar para todo mundo, não só para a Fazenda Nacional ou para o INSS, né? Esse seria o meu comentário que eu gostaria de partilhar. Alguém mais quer comentar sobre essa questão? Quer trazer algum caso concreto? Alguma pontuação? Algum comentário mais? Bom, você quer fazer mais alguma consideração, Fátima? Você entende que tem prejuízo, então, no caso? Ter o recolhimento pela Justiça do Trabalho? Cobrar essa cobrança efetiva pela Justiça do Trabalho? Mas não pela competência, professora, mas exatamente por isso, para dar início a uma execução. Tá. Então, essa execução, no processo de trabalho... Bom dia, professora. Oi, bom dia, Fátima. Só para a gente esclarecer aqui. Sim. Então, eu entendo que a Justiça do Trabalho, ela não é competente para fazer a cobrança. Ela é competente tão somente para determinar o recolhimento. Uhum. Então, assim, eu não entendo que seja de outra forma, porque senão acho que viraria até uma bagunça, né? Em nível de competências, né? Então, eu entendo assim, que tem que ser desta forma. Tanto que quando você tem aí um processo trabalhista, ela determina os recolhimentos, ela não cobra, Isso. olha, né? Então, eu não consigo entender diferente. Tá. Bom, vamos lá. Eu não sei se os meus... Oh, desculpa. Eu não sei se os meus colegas entendem diferente, né? Quando o César fez o questionamento dele, eu entendi que a pergunta dele vinha no sentido do porquê o INSS figurava no processo trabalhista, no que tange ao recolhimento, a falar sobre essa questão dessa verba previdenciária, não sobre a efetivação do pagamento, a discutir a própria verba. Tá? É exatamente isso que eu entendo também, né? Para mim, a súmula ficou muito clara nesse sentido também, que a Justiça do Trabalho, ela tem a competência de determinar o recolhimento e não de fazer a cobrança. Porque a súmula abre assim. Então, quando o César me perguntou, olha, eles aparecem no processo, o INSS aparece no processo do nada, sem ser intimado, sem ser citado. Eu entendi, pela pergunta do César, que a pontuação dele seria essa entrada do órgão no processo, no que para se falar o quanto será recolhido, se é devido ou se não é devido, tá? E aí eu acho que a súmula abarca essa situação, e que daí não teria problema nenhum ser discutido essa verba na Justiça do Trabalho, tá bom? Agora, vamos lá. No caso
de uma vez determinada, e tudo, para mim, deve ser feito nesse processo, que está discutindo tudo o relacionado ao contrato de trabalho, e a contribuição previdenciária está relacionada ao contrato de trabalho. Uma vez feito isso, aí nós entramos para uma outra questão. Aí nós temos o quê? Um título executivo, certo? Certo? É isso que eu entendo. Certo. Isso. É isso que eu entendo também. Isso, a partir Mesmo porque... do título... Desculpa. Pode Mesmo continuar, porque imagina, pode continuar, quando o segurado ele tem qualquer problema de contribuição, eu digo no geral, ele tem que comprovar que aquele recolhimento foi feito. Então, assim, não parte da empresa ou da Justiça do Trabalho informar esse tipo de recolhimento. Então, por isso que eu entendo que são competências totalmente à parte, né? Posso estar enganada, né? Óbvio, que nada é uma certeza absoluta, mas, assim, na prática, são coisas bem distintas. O INSS, ele acaba não se misturando com a Justiça do Trabalho, com a empresa em si, né? Eu digo que a empresa em si porque existe essa comprovação. Então, eu entendo que a súmula, nesse sentido, ela acaba dizendo isso, né, que recolhimento e cobrança são coisas diferentes. Não sei, posso estar enganada. Não, deixa eu dar sequência, então, aqui. Professora, eu acho que em eu cima, não fui clara. Em cima do que ela falou na prática, começa uma execução. A empresa não pagou, ela vai ser executada no processo trabalhista mesmo. Sim, então deixa eu só aqui, no caso, eu acho que eu não entendi a pontuação inicial do César, tá? Porque eu estava entendendo que o César pontuou. Mas nesse caso, César, é isso que eu te falei. Nesse caso, ela determinou lá o recolhimento, né? Aí eu entendo que, de fato, o seu posicionamento está correto, né? Agora, se é uma coisa posteriori, né, que já se encerrou tudo, a empresa fez a parte dela, né, e ficou algum resquício aí você tem que brigar com o INSS, né, que de repente não lançou, ou fez algum, sei lá, aconteceu algum tipo de problema, aí você tem que fazer essa ação à parte, né, junto ao INSS. Ou a empresa, por algum momento aí, teve algum problema de GFIP, ou algum problema que de fato recolheu a menor, eu entendo que não é a competência da Justiça do Trabalho ter que determinar isso. Eu acho que aí já é briga à parte com a empresa, né? Não sei se eu fui clara. Foram sim, gente. Eu só queria deixar bem claro aqui, tá? Então, porque eu acho que eu compreendi quando o César começou a narrativa dele de uma outra forma, porque eu entendi que a problemática que ele trazia era da figuração do nada, como ele expôs, do INSS, dos órgãos de previdência, tá? Então, para mim, o problema dele era já ser determinado este pagamento e existir o pagamento. Então, para mim, isso fica bem claro, realmente, como está dizendo a súmula, que a Justiça do Trabalho ela é competente para determinar esse recolhimento. E aí, no caso, um título executivo judicial, certo? Então, a própria Justiça do Trabalho ela também é competente para executar os seus títulos executivos, tá? Se nós tivéssemos outra discussão que pode-se ter, aí, uma vez superado este momento, aí deixamos de falar na Justiça do Trabalho. E acho que a Ana ela fez uma ponderação aqui para a gente, que as competências elas são determinadas em lei, que a gente não pode interpretar diferente. Eu só estava tentando entender, Ana, qual que era a situação que o César, que para mim ficou, eu até acho que eu fiquei um pouco confusa na narrativa dele, qual era a situação que ele estava trazendo, tá? De qual que era o problema que ele estava vendo que em um primeiro momento
eu não vi. Agora eu entendi onde está a questão, tá bom? Bom, vamos seguir aqui, depois para a gente também não ficar, estamos um tempo nessa questão, a gente segue e a gente pode voltar em outros espaços nessas questões mais polêmicas, com esses debates. Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas profissões regulamentadas, e essas profissões regulamentadas, como eu disse para vocês, a prevalência das súmulas é justamente falar sobre os bancários. Eu nunca tive a curiosidade de saber o porquê tinha tanta assim, súmula acerca dos bancários especificamente. Porque nós sabemos, né, que algumas categorias, elas têm uma força maior, porque elas têm uma proteção sindical, elas são fortes, elas são categorias fortes, porque tem os sindicatos que debatem, e outras categorias menos. Essas categorias que são mais protegidas, têm mais filiados, elas acabam, então, nessa luta social, né, porque já que o direito também é uma construção social, elas acabam tendo mais regulamentação acerca delas, que vem a partir daí. Eu sei que os bancários são uma categoria que é uma categoria fortalecida, mas eu nunca tive a curiosidade de ver se existe um porquê mais de ter tanta súmula e tanta OJ sobre os bancários especificamente, sendo que outras categorias não se demonstram assim. E sobre os bancários, começa lá na súmula 55 a falar sobre as financeiras, e a súmula 55, ela fala que as empresas de crédito, de financiamento ou de investimento, que também são conhecidas como financeiras, elas equiparam-se ao estabelecimento bancário, prefeitos 224, para aquele efeito que nós temos da hora específica do bancário, daquela confiança que tem do bancário, daquela remuneração especial que tem também o gerente bancário. Já a súmula 93, ela vai falar que integra a remuneração do bancário essa vantagem pecuniária por ele auferida na colocação e venda de papéis imobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho com o consentimento tácito expresso do banco empregador. Já a súmula 102, ela fala justamente daquela questão do cargo de confiança do bancário. Essa configuração ou não do exercício da função de confiança, que está lá no 224 da CLT, depende da prova das reais atribuições do empregado, e é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou recurso de embargos. O bancário que exerce essa função de confiança, ele recebe a gratificação não inferior a 1/3 do seu salário. E com isso, ele já acaba tendo remuneradas aquelas 2 horas extraordinárias que são excedentes às 6. Então, assim, é uma contraprestação. Por ele receber, ele já é contemplado com esse terço a mais, as 2 horas a mais que ele faz já são contempladas neste terço, tá? O bancário sujeito à regra do 224, parágrafo 2, ele cumpre a jornada de 8 horas. Então, neste caso que ele é contemplado, 1/3, jornada 8 horas, as extraordinárias, as remuneradas com adicionais, serão aquelas que excedem a 8ª. O advogado, empregado de banco, alguém aqui é advogado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce essa função de confiança. Então, ele não se enquadra neste terço e nessa jornada de 8 horas. O caixa bancário, ainda que for o caixa bancário executivo, ele não exerce cargo de confiança. Se perceber uma gratificação igual ou superior ao terço, né, essa remunera só uma maior responsabilidade dele, e não aquelas 2 horas a mais do que a sexta.
Então, temos uma diferença aqui importante. O caixa executivo, mesmo que ele receba 1/3 a mais, é só porque ele está em uma função mais importante, ele tem mais responsabilidade, é uma contraprestação à responsabilidade dele. Ele continua com a jornada de 6 horas, sendo que as 2 a mais são remuneradas como extra. O bancário exercente dessa função de confiança, que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito à 8ª como extras, só uma repetição, basicamente, que já foi dito como lógica antes, mas tão somente as diferenças de gratificação de função se postuladas, tá? Isso daqui que fala essa súmula 102, a súmula 109 fala sobre a gratificação de função do não enquadrado, nesse 2 do 224, que receba a gratificação de função, não pode ter o salário relativo às horas extraordinárias compensadas com o valor daquela vantagem. Então, a compensação é só para quem se enquadra na confiança. Não tem compensação de hora extra para quem não se enquadra na confiança. Outra coisa, a súmula 113 vai falar que o sábado é dia útil não trabalhado, que ele não é um dia de repouso semanal remunerado. Então, não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais nesta remuneração. E o bancário, 117, fala que não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários aqueles empregados de estabelecimento de crédito pertencentes à categoria profissionais diferenciadas. Então, aqui, atenção, porque confronta, quando a gente fala lá que as financeiras se equiparam, aquelas profissionais de crédito, das empresas de crédito se equiparam, mas dentro dessas empresas de crédito podem existir esses profissionais e podem existir profissionais de categorias profissionais diferenciadas, outras categorias. Então, pode ter um engenheiro ali. Por óbvio que essas outras profissões, elas, então, não se beneficiam desse regime especial que tem o bancário, tá? Aí, no caso, só é determinado na súmula 124 aquela base de cálculo, na verdade, o divisor aplicado do cálculo do bancário, e fala que, para aqueles submetidos a 6 horas, a base de cálculo, o índice, o divisor aplicável, é 180. Já para aquelas pessoas, para os bancários que estão na jornada de 8 horas, atenção aqui que é 220, tá? Diferente. A súmula 199 fala sobre uma coisa interessante, que é a contratação de horas extras suplementares, de horas extras, quando da admissão do bancário, logo na hora que eu faço o contrato, que isso é nulo, não pode, que os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas como extra ali o mínimo de 50%, as quais não configuram pré-contratação se pactuadas após a admissão do bancário. Então, na hora do contrato, não pode já pactuar essas horas extras, mas depois você pode fazer. Em se tratando dessas horas extras que não podiam ser feitas, dessas pré-contratuadas, opera-se, então, a prescrição total, se a ação não for ajuizada no prazo, acontece essa prescrição a partir da data em que foram suprimidas, tá? O bancário, na súmula 126, fala que a gratificação por tempo de serviço integra as horas extras dele, e aí a súmula 239 fala sobre o processamento de dados, o empregado daquela empresa de processamento de dados, e fala assim que é bancário este empregado da empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante, desde que seja do mesmo grupo econômico, exceto quando essa empresa de processamento de dados presta um serviço a banco
e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiro. Então, assim, né, a gente tem que ver essa diferença aqui para o que vai atrair esse profissional de empresa de dados, se ele está no mesmo grupo econômico do banco, ele só faz isso, só presta esse trabalho, ele tem aqui o regime do bancário. Se não, ele não terá. A súmula 240 vai falar sobre a gratificação de função adicional. Ele fala que adicional por tempo de serviço também integra essa gratificação. Então, é mais sobre base de cálculo. E aí nós temos, sobre o bancário, o que foi debatido por muito tempo, até virar súmula, que é o 247, que traz aquela verba chamada quebra de caixa. Sabe o que é quebra de caixa? Sabe o que é isso? O quebra de caixa? O conhecido quebra de caixa? O que é, gente? As diferenças diárias do caixa. Essas diferenças, como o César disse aqui para a gente, o que é denominado quebra de caixa popular entre os bancários, a súmula fala que é salário, que tem natureza salarial. Então, isso integra salário daquela pessoa que presta serviço, para todos os efeitos legais, tá? Porque teve essa discussão. Qual que é a natureza desse quebra de caixa? A súmula veio para falar justamente isso. E a gente sabe, né, que faz muita diferença a natureza das coisas, se é verba indenizatória, se é verba de natureza salarial, na repercussão de outras verbas. Aí, para finalizar, a 287, e a maioria mesmo aqui é sobre bancários, ela fala sobre a jornada do gerente. A jornada de trabalho do empregado de banco gerente, ela é regida lá pelo 224, o parágrafo 2, quanto ao gerente geral da agência. Então, no caso aqui, gente, ó, no 1/3, tá? No 1/3 a mais, na jornada de 6 horas, nós temos gerentes de agência. E agências, eu não sei, vamos visualizar banco, elas têm vários gerentes. Eu, por exemplo, meu banco, eu tenho uma gerente pessoal, que eu tenho uma gerente, eu acho que é uma gerente por herança, que era gerente do meu pai. Então, ela passou a ser minha gerente só por causa do meu pai, porque eu acho que eu jamais teria uma gerente própria, tudo, mas eu até posso ir naquele banco ali, que serve um café, o café é bom, por essa herança. Então, tem uma gerente, que é minha, mas tem várias outras gerentes lá, elas ficam cada uma na sua mesa, é bonito o banco. Neste caso, ela, eu já sei que ela é gerente, tem este terço, e a jornada dela é de 6 horas. Só que existe, e que eu nunca conheci, gerente geral dessa agência bancária, que tem outra regra. A gerente geral, estou supondo também que é uma mulher, ela incide lá num cargo de gestão, então aplica o 62 da CLT. Lembrando que esse 62 da CLT, que fala, ele traz o 62 dos empregados, das empregadas, que estão fora, né, daquele controle, tá? Que supostamente, lógico, admitido prova em contrário, são empregados e empregadas que não têm a jornada controlada. Assim sendo, não há se falar como consequência em hora extra. Daí a nossa CLT estipulou esses trabalhadores de alto cargo, de gestão, os trabalhadores externos, como pessoas que não têm como ter a jornada controlada. É uma presunção relativa, né? Já que admite-se prova em contrário, qualquer um que estiver lá previsto no 62, se trouxer prova nos autos que tinha como controlar a jornada, aí a gente vai falar sim em controle, tá? É só uma presunção que está lá no 62. Bom, vamos seguir aqui, nós finalizamos os bancários. Os bancários, vocês viram quantas súmulas tem sobre eles, mas tem ainda mais OJ. É uma enormidade de OJ que tem. Para a gente passar para o ferroviário, tá? Que é o próximo que tem entendimento simulado.
O ferroviário, no caso, ele tem 3 súmulas sobre ele. O ferroviário, ele começa com a súmula 61 e diz que os ferroviários, eles trabalham em estação de interior, assim classificada pela autoridade competente, não são devidas às horas extras. Isso aqui é alvo também de muita atenção aos específicos. Meu avô era ferroviário e trabalhava, né? Na verdade, ele ficava nas estações e às vezes não. Por isso que eu aprendi com ele os institutos de sobreaviso e de prontidão. Mas aqui, estação de interior, que foi determinada pela autoridade competente, não se fala em horas extras. Aí, fala sobre a 67, sobre o chefe do trem. E o chefe do trem regido pelo estatuto próprio, que é o Estatuto dos Ferroviários, que ele não tem direito à gratificação prevista lá no 110. Para encerrar, eu já te passo a palavra, Renato, para encerrar a súmula sobre os ferroviários, que é a 446 do maquinista ferroviário, e vai falar sobre a garantia do intervalo intrajornada, que é prevista lá na CLT, por constituir-se uma medida de higiene, de saúde e de segurança, é aplicável também ao ferroviário, maquinista, integrante da categoria que eles chamam de categoria C, que equipa o trem, tá? De equipagem do trem, não havendo incompatibilidade com as normas do 71 da CLT. Oi, Renato. Professora, bom dia. Bom dia. É para fugir um pouco disso, do que a senhora está falando, mas só para tirar uma dúvida, o que acontece? O seu som tá cortando muito para mim, Renato. Não sei se... ainda, né? Então, só que eu não sei se... eu não estou conseguindo te ouvir, Renato. Não está me ouvindo, não, né? É só sinal. Está conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo, tá com uma certa intermitência, eu não sei se é aqui. O som não está bom, não se escuta o que ele fala. O som não está bom, corta. Então vou deixar para... Eu vou perguntar no chat. Tá bom. Agora eu ouvi o que você comentou. Você vai perguntar no chat. Enquanto não vem a pergunta aqui do Renato, eu não sei se o Renato está digitando ou não, só os colegas colocaram aqui para gente aquilo que foi dito, então que eu fiz aquele comentário como pergunta. Olha, sendo título executivo da Justiça do Trabalho, a própria Justiça tem competência de executar seus títulos. E aí, os colegas colocaram aqui a previsão constitucional de execução do próprio título. Está aqui no chat para quem quiser acompanhar. Tá. Então, Renato, se você puder formulando essa questão aqui, eu vou seguindo, mas daí eu respondo o seu questionamento, tá? Se você puder, Renato, então depois é uma questão mais pessoal. Se você puder, Renato, se você puder me fazer essa questão aqui, eu te explico fora da aula, se você puder, que nem o colega ontem me chamou, pode me chamar. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, aí eu faço um áudio para você, tá bom? Pronto. Tá ok, professor, obrigado. Pode me chamar. Ontem o colega me chamou, a gente também esclareceu algumas dúvidas, aí eu te esclareço melhor. Bom, vamos lá. Daí nós temos, das profissões regulamentadas, se vocês tiverem depois curiosidade de ver, nós temos outras profissões que não estão contempladas por súmula, mas estão em OJs e estão em precedentes normativos, tá? Aí nós temos ali o estudante, estagiário, nós temos o jornalista em OJ, e por aí vai. Aqui eu estou abarcando do que tratam as súmulas, dos profissionais que tratam as súmulas. E o próximo é o marítimo. O marítimo, o nosso marítimo está aqui hoje? Acho que não, né? Acho que hoje não. O marítimo, então, ele tem a súmula 96 falando sobre ele. E fala que a permanência do tripulante a bordo do navio, no período de repouso, eu acho que talvez seja até o questionamento do colega. Além da jornada,
não importa presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário. As circunstâncias, elas devem resultar provadas, dada a essa natureza do serviço. Acho que ele não está mesmo aqui hoje, né? Tá. Se ele tivesse, essa súmula dialoga com a interrogação que ele fez para a gente lá na primeira aula do caso dele. Passando, vamos a uma súmula só, que não do marítimo, não do tripulante embarcado, mas aqui nós vamos falar do portuário. E o portuário, ele é abarcado pela súmula 309, fala sobre o vigia portuário, mais especificamente. E fala que, tratando-se de terminais privativos destinados à navegação de cabotagem ou de longo curso, não é obrigatória a requisição de vigia portuária indicado pelo sindicato. Só isso que fala sobre o portuário, para depois as súmulas tratarem sobre o professor. Ah, foi o próprio Renato. Tá bom. Então, depois a gente pode avançar aqui nos seus casos, tá, Renato? Você está embarcado hoje? Você falou que estava na rua. Não, eu não estou embarcado, não. Eu estou na rua, né? Hoje... eu estou indo para Macaé. Estou indo para Macaé hoje. A minha pergunta foi referente a isso. Eu estou indo para Macaé fazer curso. Tá bom. Tá bom, então, Renato. Daí a gente conversa mais tarde. Vamos finalizar aqui com o professor. O professor, ele é tratado na súmula 10, e a súmula 10 fala da dispensa sem justa causa, os direitos aos salários do período de férias escolares, assegurado aos professores, não exclui o direito ao aviso prévio na hipótese de dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares. Já a súmula 351 sobre os professores fala que o professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito a um acréscimo, aquele acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para este fim, o mês aqui no caso é de 4 semanas e meia, tá? É isso que falam as súmulas sobre os professores, e aí nós passamos para o caso de vigias e vigilantes, para encerrar essas profissões regulamentadas. No caso do 65, o vigia vai falar, porque tinha debate, né? O vigia, a ele, se aplica ou não aquele horário ficto, que é o horário noturno de 52/30, e aí a súmula 65 fala que ao vigia se aplica essa hora ficta de 52 minutos e 50 segundos. Então, a hora noturna do vigia é essa e não 60 minutos. Aí, a 140, ela fala assim que é assegurado a esse vigia, sujeito ao trabalho noturno, o respectivo adicional. Uma súmula, ela precisou vir a dizer que a pessoa que trabalha no horário noturno, ela tem direito ao adicional, porque esse debate, acredite, foi suscitado um dia. Já a súmula 257, para nós encerrarmos, ela fala sobre o vigilante. O vigilante, daí contratado diretamente por banco ou pelas empresas especializadas, então as terceirizadas, e fala assim que o vigilante do banco, ele não é bancário. Tá? Então, comparou lá as financeiras, comparou o agente de crédito, comparou alguns trabalhadores, mas o vigilante, ele não se trata de um bancário. Com isso, nós finalizamos a parte que fala dessas profissões regulamentadas, para a gente ver o quadro de carreira, e junto com o quadro de carreira é trazido a equiparação salarial, só que sobre... Oi, Valdélio. Professora, assim, a gente, esse estudo das súmulas teve me confirmado ainda mais uma percepção que eu sempre tive e costumava falar em sala de aula para os alunos, mesmo na introdução da ciência do direito, é que, a meu ver, o excesso de legislação, e no caso aqui também de súmulas,
ele reflete muito o nosso estado de má educação, porque se tivéssemos uma educação, uma consciência realmente real e exata das coisas, não precisaria tanta norma para dizer o óbvio, né? Como é o caso dessa última, que o vigilante não é bancário, e tantas outras, enfim. São coisas que a gente vê assim que parece estar chovendo no molhado, né? Mas a prova, isso não acontece à toa. Se chega a esse nível, porque há demandas querendo reconhecer no sentido contrário, né? Então, é prova disso. A gente termina tendo um excesso desnecessário, mas consequência desse grau de cultura, enfim, de educação, que ainda é baixo. Deixa eu só fazer um comentário com vocês, então. Vou ser bem breve, tá? Para não ocupar muito o espaço aqui da aula. É um comentário, vai ser a socióloga comentando agora, tá? Lá dos meus 7 anos de sociologia, de mestrado e doutorado em sociologia do trabalho, a partir disso. Então, a partir dessa outra visão. Não só isso, não só o seu comentário, mas eu acho que mais também no sentido, Valdélio, de duas questões aqui. Desse dizer o óbvio e precisar dizer para algumas categorias e outras não, é aquilo que eu comentei para vocês. Prestem atenção que existem categorias que são categorias fortalecidas, que têm um forte sindicato, uma forte proteção, então elas são debatidas, e tem categorias que, para precisar dizer que a pessoa que trabalha à noite tem direito ao adicional noturno, sabe? O óbvio do óbvio, mas existe um porquê disso. Aqui ele estava falando do vigilante, o vigilante não tem, né? Não é uma categoria tão forte quanto o bancário. E o que acontece? Então, um direito como construção social, de luta de classe, acontece que nós estamos no Estado neoliberal. O Estado neoliberal, ele aposta na desregulamentação. Então, o movimento do Estado, e quando digo Estado, não digo só o executivo, tá? É o Estado com os 3 poderes. Ele tem este movimento de desregulamentar, de flexibilizar, de ir retirando direitos, não de ir dando os direitos, tá? Para que a economia ali se fortaleça de todos os princípios neoliberais que existem. Então, o movimento é justamente esse. Por isso que muitas vezes nós precisamos falar o óbvio e reforçar o óbvio. E isso a gente vê até essa necessidade, esse debate, nessas categorias mais enfraquecidas, e aí, porque é aquela questão, né, sem luta de classes, vem o neoliberalismo com força e vai retirando, então é aquela coisa, né, de resistência, né, da ação e depois da resistência no que tange a questão do direito. Mas não vou me prolongar aqui, falando sobre neoliberalismo, entre essas outras questões, porque muitas vezes, óbvio não, mas nós teríamos muitos comentários aqui, de diversos, claro, né? Você tocou no ponto da educação popular, a gente poderia aqui abrir várias chaves de leitura para isso, para o que se dá, e a gente vê nessa redação dessas súmulas, até na construção das súmulas, na elaboração das súmulas. Oi, Valdélio. Mas só para deixar claro, quando eu falo assim da questão do estado de má educação ou de cultura, enfim, às vezes, que força a existência disso, eu não estou falando somente do lado do trabalhador. Eu falo também, claro, do empregador, porque a gente tem uma herança escravagista muito forte. Senão não haveria necessidade, por exemplo, de se estar falando, a essa altura do campeonato, século XXI, sobre assédio eleitoral, sobre querer impor a um trabalhador, né, um posicionamento político ideológico. Mas isso mostra exatamente esse estágio, né, cultural que a gente está tão atrasado e que demanda realmente essa presença do Estado, seja no legislativo ou no judiciário, para dizer o que em tese não precisaria, não deveria ter que ser dito, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes precisa sim. A mesma situação da reforma, quando ela veio falar sobre o tempo à disposição do empregador, certas coisas ali que a gente olha e diz, mas isso aqui é óbvio, é claro, né? Precisa estar lá na legislação para dizer que a hora da confraternização, do aniversário, não sei o que, certas coisas ali, é óbvio que não precisa, né? A alimentação, o esporte, mas enfim. Mas só para finalizar, senão eu me prolongo aqui, não me deixem.
Mas nós vivemos em tempos, especialmente, né, nesse tempo que é muito recente, nesses últimos anos, que o óbvio, ele precisa ser dito e o óbvio precisa ser reafirmado. Então, existem, né, quando a gente também fala dos marcadores sociais de diferença, a gente precisa falar e falar mais uma vez e reproduzir certas coisas, porque nós passamos por um período que exigiu que o óbvio fosse dito, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos voltar para o direito, vamos para o quadro de carreira e equiparação salarial. Eu já falei sobre equiparação salarial na aula 1, e é aquela súmula 6 de equiparação salarial. Eu já fiz esta pontuação com vocês, né, sobre essas mudanças da equiparação salarial. Então, nós vamos direto para o quadro de carreira, e o quadro de carreira, ele começa na súmula 19, e fala que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar justamente uma ação que tenha como objeto um quadro de carreira, e aí o 127, ele vai falar que o quadro de carreira, o quadro de pessoal organizado por carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta a reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação. Então, nós sabemos, porque a súmula de equiparação diz justamente isso, né? Olha, equiparação salarial, quem está em quadro de carreira, não se fala em equiparação salarial, em ação de equiparação salarial. Mas, no caso de quadro de carreira, você pode ter sido preterido, você pode ter sido reclassificado, tá? E neste caso, aqui sim cabe ação. Quadro de carreira não cabe ação de equiparação. Quadro de carreira cabe ação de preterição, enquadramento ou reclassificação, tá bom? Aí vem a súmula falando, a 455, fala especificamente da equiparação salarial. No caso das sociedades de economia mista, que não se aplica a vedação, a equiparação que é prevista lá no 37 da Constituição, pois ao admitir os empregados sob o regime da CLT, equipara-se a um empregador privado, conforme o disposto também na Constituição no 173. E essas são as súmulas sobre equiparação e sobre quadro de carreiras. Só aqui uma pontuação de... Vou mesclar a terceirização com a equiparação salarial. A gente fala de equiparação salarial, falei de equiparação salarial, só lembrando que os funcionários de uma empresa terceirizada, então, que estão no mesmo local, tá? Com os funcionários diretos. Os funcionários da terceirizada que estão ali desempenhando essa atividade na tomadora. E os empregados diretos da tomadora, independentemente se está lá, se fazer a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, quase ao mesmo tempo, um foi contratado um dia antes do que o outro, tá? Então, se a gente fala de terceirizado, segundo a lei, não há direito à equiparação salarial, também, que o colega já comentou aqui com a gente, é lei, então lei, não cabe margem à interpretação. Cabem críticas, cabem pontuações, mas não cabe interpretação. Bom, com isso nós passamos aqui ao regime seletista e ao regime estatutário, e na verdade são 3 súmulas que são sobre mudança de regime do seletista estatutário. A primeira súmula, que é a súmula 243, fala da opção pelo regime trabalhista, então tem a supressão das vantagens estatutárias. Aí fala que, exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica em quê? Renúncia ao estatutário, tá? A tudo o que veio de vantagem do regime estatutário. Um renuncia o outro. A 382 fala sobre a mudança do seletista estatutário e fala da transferência do regime jurídico de seletista para estatutário, isso implica na extinção do contrato de trabalho. A gente meio que já viu isso, fluindo o prazo bienal a partir dessa mudança de regime. E para finalizar, a 424 fala assim que o parágrafo 1º da 636 da CLT,
que estabelece a exigência de prova do depósito do valor da multa combinada em razão da autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade do recurso administrativo, ele acabou não sendo recepcionado pela Constituição de 88 ante a sua incompatibilidade lá com o que está previsto no artigo 5 da Constituição, tá? Então, nós também finalizamos essa parte aqui de regime seletício estatutário para a gente entrar no tópico que é reintegração em conjunto com estabilidade. Então, vamos aqui a reintegração em conjunto com estabilidade. Vamos lá. A súmula 28, ela fala sobre a indenização no caso de se converter a reintegração, indenização aí dobrada. O direito a esses salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou esta conversão. Isso aqui é importante porque suscita, né, várias dúvidas. Qual que é? É devida a partir de que momento? A primeira decisão que existiu determinando essa conversão, é daí que é a contagem. A súmula 244 começa a tratar sobre essas estabilidades, tá? Então, nós sabemos ali que existem no ordenamento algumas estabilidades que são estabilidades provisórias em razão da atividade exercida por aquela pessoa ou em razão da condição que se encontra aquela pessoa. A 244, ela vai tratar sobre a gestante e a estabilidade provisória da gestante. E ela fala que, em um seu primeiro item, que esse desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, porque aqui não é saber ou não se está grávida, é estar ou não grávida, tá? É sobre este fato, não é sobre o conhecimento do fato. A estabilidade está no fato, tá? Não do conhecimento dele. O 2, ele fala que essa garantia de emprego à gestante só autoriza uma reintegração se ela foi dispensada, sem justa causa, só autoriza essa reintegração se ela se der no período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais correspondentes ao período de estabilidade. Então, se foi depois, tá? Se já terminou esse prazo de estabilidade, a gente só fala aqui na indenização. A gente não fala mais na reintegração. Essa empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, que está prevista lá no ato de disposição constitucional transitório, no artigo 10, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. E isso foi uma discussão por muito e muito tempo. Por quê, gente? Porque no contrato por prazo determinado, se ele termina, se ele tem seu fim pelo prazo, nós não falamos aqui, portanto, em uma dispensa sem justa causa. E aí diziam aquelas vozes, não vou dar um predicado aqui, que a estabilidade provisória foi justamente criada para proteger o empregado, a empregada, em situação que ela não estava prevendo, em uma situação que é a dispensa sem justa causa, para essa proteção, tá? Então, diziam assim, esses pensadores, que, neste caso, em um contrato por prazo determinado, a gente não tem a surpresa, a gente não tem a dispensa sem justa causa, e sendo que a estabilidade provisória veio para proteger disso, dessa situação que se não previa. Então, porque não teria, porque se falar, por exemplo, em uma estabilidade da gestante no contrato por prazo determinado, não teria por que se falar no contrato ali de experiência, e assim vai, tá? Por isso, depois de muito debate, isso aqui foi uma construção social, está nas pautas, na pauta feminista, na questão de gênero, aí sumulou em 2012 que existe, então, a estabilidade provisória da gestante, mesmo na hipótese de contrato por prazo determinado. A 339 já vai falar para a gente do CIPERO, né? Da CIPA.
O suplente da CIPA, ele goza dessa garantia de emprego que é previsto lá na DCT, no 10, tá? E a estabilidade provisória do cipeiro não constitui uma vantagem pessoal. Não é sobre a pessoa, é sobre aquela atividade que ela exerce. Então, aí fala a súmula, é uma garantia para as atividades do membro da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. A discussão aqui, portanto, do cipeiro eram duas. Tem direito ou não tem direito o suplente? Primeiro ponto, sim, suplente também tem estabilidade. Segundo ponto, que tipo de estabilidade é essa? É pessoal ou é sobre atividade? Aí determinou que é sobre atividade. E não existe atividade, não tem por que falar em estabilidade mesmo, tá? Se fosse pessoal, seria uma outra questão. Carrega com a pessoa. Aqui, não carrega com a pessoa. Então, acabou o estabelecimento, não tem mais por que se falar em estabilidade. Daí nós temos duas súmulas específicas, que eu só vou fazer menção, não vou falar sobre elas, a 345 e a 356, por quê? Porque elas são específicas de um banco do Bandep de Pernambuco e do Conab, tá? Então, por ser muito específica, nós vamos à próxima, que é muito importante, que é a súmula 369, que fala sobre o dirigente sindical, a estabilidade provisória do dirigente sindical. Vamos lá. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado que ele é dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição ou da posse seja fora do prazo, que é um prazo estabelecido no 543 lá da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra dentro da vigência do contrato de trabalho. A segunda pontuação que faz a súmula é que o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. Fica limitada, assim, a estabilidade que alude à CLT a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Isso significa dizer que podem existir mais dirigentes sindicais lá naquela empresa, mais dirigentes sindicais empregados, mas com a estabilidade são 7 mais 7, tá? Então, ali, os titulares e os seus suplentes, porque assim entendeu que esse dispositivo, ele não tinha, porque a gente está falando aqui de recepção, tá? Do caso de recepção, que ele não tinha incompatibilidade material com a Constituição. Porque como nós estamos falando de caso de recepção de lei só pode ter compatibilidade material. Quando a gente fala do que vem depois, a gente fala de inconstitucionalidade formal, tá? Mas aqui, no caso, tem compatibilidade material, assim entender. Viviane. Oi, Nelson. Viviane, membro da CIPA, ele tem obrigatoriamente que ser vinculado ao sindicato? O cipeiro. O cipeiro, ele é obrigado a ser filiado a um sindicato ou não precisa ser filiado ao sindicato? Não. Alguém sabe algum instrumento que faz essa previsão? Que ele tem que necessariamente ser um sindicalizado? A minha tia, eu nem sabia disso, mas ela me contou, né? Eu creio que não, mas eu vou verificar. Eu creio que não. Não, eu desconheço. Também desconheço que existe essa exigência de ser sindicalizado. Até porque, então, minha tia estaria também numa situação irregular. Meu pai faleceu recentemente, e aí ela veio, e depois de anos, né? Ela sempre falou que sempre foi... passa tempo sim, passa tempo não. E eu nunca tinha conhecido no dia a dia, né? Uma cipeira. Daí eu perguntei, o que você faz? Ela, nada. Mas então, isso aqui é um ponto para outro momento. Bom, gente, vamos finalizar aqui, que eu vou terminar hoje
nessas estabilidades, tá? Depois eu vou falar o que vai ficar para amanhã. Viviane, dentro do Oi, assunto, Nelson. eu localizei aqui, fala que a única condição que a NR5 menciona para que alguém seja candidato como representante dos empregados na CIPA é que seja empregado da empresa. Ah, sim. Não, perfeito. Sim. Essa previsão, NR5. sim. Mas nunca vi em nenhum lugar essa exigência do cipeiro ser um profissional que tenha associação a algum lugar e a sindicato, até porque isso fere princípios, né? Isso fere princípios constitucionais. Eu acredito que esbarra. Sim, acredito que esbarra com a liberdade sindical, a liberdade de filiar-se ou permanecer filiado, que nós temos lá na Constituição. É isso, obrigado. Então, eu desconheço, tá? Aqui, voltando para a estabilidade do dirigente sindical, o dirigente sindical, se ele eleito, ele só goza da estabilidade se exercer na empresa uma atividade que seja pertinente àquela categoria profissional para que ele foi eleito dirigente, tá? Então, exige aqui dele, para ser regular e para ter essa estabilidade, que ele tenha uma atividade que tenha relação com aquilo que ele foi eleito, porque senão seria um pouco forçosa tratar dessa estabilidade para ele. Aí, fala assim, que a súmula, no seu item 4, que havendo essa extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão de subsistir essa estabilidade. Tratando aqui, então, portanto, a súmula não fala, né? Mas ela trata assim, que, olha, eu vou seguir a mesma lógica do cipeiro, que é sobre a atividade do dirigente sindical, não é sobre ali a pessoa, é sobre você efetivamente exercer aquela atividade sindical, essa direção do sindicato. E o último inciso, o último item, o 5, ele fala que o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que daí se torna inaplicável o artigo 3º, 543. Eu faria, portanto, esse destaque, especialmente a esse item 5 da súmula, tá? Da problemática que isso traz, porque até, se a gente for pensar, a gente vai pensar num contrato de trabalho que está em aviso prévio e não é indenizado e trabalhado, ainda é contrato. Mas aqui, a súmula estabeleceu uma regra do que se pretende os institutos, no que se pensa, no porquê proteger. E aqui a súmula para decidir isso, esse aqui eu tive curiosidade de ver como foi a construção disso daqui, para se pensar assim que a pessoa ela já ia sair, ela não ia mais ficar lá na empresa, então ela não ia mais exercer aquela atividade. Não dá para se segurar nisso, porque a ideia da empresa já era mesmo encerrar o contrato, então não dá para elastecer, não daria para elastecer esse contrato dessa forma. Então, por isso que foi determinada a incompatibilidade do instituto para quem criou isso daqui. Isso é algo que eu fui, em um determinado momento, pesquisar a lógica desse 5. Já a súmula 378, ela vai falar da gente sobre a estabilidade do acidente de trabalho. Fala lá que é constitucional o 118 da Lei 8.213, que assegura a estabilidade provisória por aqueles 12 meses cessado o auxílio-doença do empregado acidentado. Depois fala que são pressupostos para concessão da estabilidade aquele afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se contestada após a despedida, doença profissional que guarde aquela relação de causalidade com a execução do contrato de emprego e que o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado também goza da garantia
de provisória do emprego decorrente desse acidente de trabalho, tá? Portanto, entende-se aqui que estabilidades provisórias não são incompatíveis com os contratos por prazo determinado, aqueles contratos que se extinguem pelo decurso do tempo e não por uma dispensa sem justa causa. A nossa antepenúltima súmula é a súmula sobre estabilidade do seletista e fala sobre administração pública e fala que o servidor, é a 390, que o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional, é beneficiário da estabilidade prevista lá no 41 da Constituição Federal. Lembrando, então, né, este 41 da Constituição Federal, ele traz que os servidores públicos, eles são estáveis, e aí, portanto, eles não podem ser dispensados sem justa causa, precisa ter alguns motivos, algo que motive essa dispensa. Então, essa estabilidade do serviço público é conferida a essas pessoas. E aí, a súmula, ela fala para a gente que o empregado da empresa pública e de sociedade de economia mista, ainda que admitido por concurso público, este não tem essa estabilidade do serviço público, essa estabilidade constitucional, tá? Então, o destaque aqui que faço é não só lembrar, no caso de quem é empregado, então aqui no caso tem um emprego público, né? E lembra que eu falei para vocês que se for o caso de emprego público, o caso de emprego público é o único que necessariamente tem concurso público, porque cargo público pode ter cargo comissionado e cargo efetivo que precisa do concurso público. Então, aqui nesse caso, essa pessoa, ela passou, o empregado público, ele passou por concurso público, trabalha lá para a empresa pela sociedade de economia mista. Neste caso, não tem essa estabilidade constitucional. A nossa penúltima súmula é a súmula 396, e ali ela vai falar sobre a concessão de salário, e fala assim, que exaurido o período da estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período que é compreendido entre a data da despedida e o final da estabilidade, não sendo assegurada, novamente, a reintegração no emprego. E aí fala assim, e é importante, que não há nulidade por julgamento extra petita, então, assim, além do que foi pedido, da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração ali nos termos 496 da CLT. Isso acontece muito, né? Acontece muito desse pedido ser reintegração, e aí o magistrado e a magistrada percebe que o período da estabilidade se foi. Mas aconteceu uma dispensa que não deveria acontecer, uma dispensa sem justa causa, e a estabilidade existia. Mas eu só pedi, na minha ação, eu agora, advogada Viviane, eu só pedi a reintegração. E a súmula veio daí, a 396, nesse sentido. Dizer que se o magistrado e a magistrada percebeu que passou o tempo e ele, aí, no caso, ele defere só as verbas, defere só o salário, pode fazer isso, não é julgar além do pedido. Então, não é um julgamento extra petita, que nós sabemos, né, que é caso que leva a nulidade. E nossa última súmula, ela é mais recente, mas nem tanto assim, porque ela já é de 2012, e ela trata justamente do tema, a 443, ela trata do tema da dispensa discriminatória, dessa presunção de dispensa discriminatória, falando dos portadores de doença grave, sobre estigma e sobre preconceitos. E essa súmula, ela fala assim, que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então, aqui, ó, abre o leque ao magistrado, à magistrada, interpretar aqui, no caso concreto, o que é
quais são as outras que suscitem estigma e preconceito, tá? Inválido o ato, o empregado, portanto, ele tem o direito a essa reintegração no emprego. Essa também foi uma súmula elaborada como uma política, né, de afirmação às práticas antidiscriminatórias do empresariado, visando, né, proteger aquela pessoa que trabalha contra as inúmeras discriminações sofridas antes, durante e até após o contrato de trabalho. Nós aqui finalizamos, então, essa parte. Ficou para a gente terminar a parte material. Como eu disse, a parte de processo do trabalho, ela é muito curtinha. Ela tem poucas súmulas, em menos de uma aula dá para fazer a parte de processo de trabalho. Só faltou para a gente finalizar a rescisão de contrato e a parte de remuneração e de responsabilidade dentro, e sindicato, né, a parte do sindicato aqui, porque os outros temas praticamente não tem absolutamente nada. Então, são 4 tópicos, 4, 5, dentro de direito material, para finalizar, e depois, amanhã, na última aula, nós avançamos e terminamos a parte do processo de trabalho, que são poucas súmulas. Então, a gente vai conseguir terminar o programa inteiro previsto, tratando de todas as súmulas. Nós não vamos conseguir falar, que eu disse que se tivéssemos tempo, eu poderia trazer uma ou outra OJ também, que é importante, mas agora nós não teremos como contemplar neste curso as OJs ou um outro precedente normativo, mas finalizaremos os estudos das súmulas por assunto, tá? Alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa? Eu já me comprometi com o colega, eu acho até que talvez ele tenha tido que sair, ele vai me mandar mensagem e eu vou esclarecer, a gente pode conversar melhor sobre o caso específico dele. Alguma pontuação, alguma ponderação sobre o que foi dito hoje? Caso tenham alguma outra também, podem me chamar, eu sigo à disposição de vocês, tá? Eu acho que vocês têm meu número já, dado o nosso grupo aqui de WhatsApp para circular material. Eu falei que eu ia circular a apostila do Jorge com a Valdete, mas eu ainda não consegui. Eu estou revisando o meu livro e estou com um monte de coisa, uma em cima da outra, tá? Bom, então eu acho que nós não temos dúvidas e mais comentários hoje para cá, na hora da aula. Então, amanhã nós estaremos 9 horas da manhã para fechar o nosso curso e finalizar o programa das súmulas, tá? Novamente, hoje eu agradeço a atenção e a contribuição e a colaboração tanto de quem abriu o áudio e se expressou verbalmente, mas quanto também quem contribuiu aqui com as leis, com as normas no chat, quem trouxe para a gente, quem enriqueceu a aula, trazendo os dispositivos enquanto a gente ia falando. Eu agradeço essa participação e essa contribuição de vocês, tá, gente? Então, desejo a todas e todos agora um bom dia, uma boa tarde e até amanhã. Espero vocês aqui para a gente finalizar, tá bom, gente? Obrigada, viu? Passei para vocês. Eu passei no nosso grupo de WhatsApp o curso que já está com inscrição. Eu acho que abriu o seu sem querer, Renato, que é o curso de Direito Constitucional do Trabalho. Hoje eu vou assinar o contrato de Direitos Humanos e Direitos Humanos Sociais e deve ficar disponível também. Eu acho que lá por sexta-feira eles devem colocar no site. Mas Direito Constitucional do Trabalho já está com inscrição aberta para quem se interessar. Bom, gente, obrigada. Até amanhã e bom dia, bom almoço para vocês. Obrigado, doutora Eliane. Bom descanso. Bom almoço. Ok, professor, abriu sim. A pergunta eu vou mandar para você. Tchau, pessoal. Bom dia de trabalho. Tchau, tchau, Isabela. Tchau, Renato. Bom dia. Renato, você me chama lá, tá? Tchau, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau. Tá ok, pode deixar. Então tá bom, Renato, combinado.